Olá, boa tarde. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco acerca dos dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando falamos acerca desse versículo, no capítulo 2 de Gênesis, nós estamos falando diretamente de Adão e Eva, visto que eles eram imortais, vivendo no paraíso, no jardim do Éden, e Deus dá um teste de fidelidade. Eles não eram condicionados, compilados ao pecado, mas cederam à tentação do diabo, né? E cedendo, né, à tentação, eles comem do fruto da árvore da ciência, a qual Deus tinha colocado no meio do jardim, e cercado de N ervas, árvores frutíferas e muito mais, a qual Deus diz que todas eles poderiam comer, menos do fruto da árvore do conhecimento ou da ciência. E no tocante, eles desobedecem a Deus e comem do fruto. E ao desobedecer a Deus e ao comer do fruto da árvore da ciência, qual Deus diz que eles não poderiam comer, porque assim que se eles comessem, morreriam, eles desobedecem e perdem a sua imortalidade, passam a ser mortais, assim mergulhando toda a raça humana, né, nessa mesma consequência, né? Então nós vemos aí agora, né, dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual, sendo a causa de ambas o pecado. E a morte física, né, ela tende a separar o homem do mundo material, né, assim passando a existir, contudo, somente no plano espiritual. Uma vez que a morte física tira o homem de existir na terra, mas ele passa a existir no plano espiritual. Aí nós podemos observar, né, que a nova existência do homem somente no plano espiritual, né, também ocorre em duas situações: seja ela separação de Deus, morte espiritual, ou comunhão com Deus, vida espiritual, né? Essas duas situações, né, o homem do homem, né, ele existirá para sempre. Nessas duas situações, o homem ele continua existindo para sempre. Qualquer das duas existências, né, o homem só se define no mundo dos viventes enquanto ele vive. Enquanto ele viver, ele tem a capacidade de definir a sua condição: vida espiritual, comunhão com Deus, né, ou vida separada de Deus no mundo da eternidade. Então, enquanto uma vez que o homem morre, né, sem definir aí a vida espiritual, a existência espiritual dele, então no mundo da eternidade não tem jeito mais dele mudar essa consequência. Então o que eu tenho a dizer é que nós precisamos tomar atitudes, decisões, né, que nos leva a ter uma transformação verdadeira, a ter comunhão verdadeira com Deus, porque assim, após a nossa morte, a separação, né,
física do mundo material, nós estaremos em uma nova existência para sempre junto com Deus, uma eternidade com Deus, comunhão espiritual com Deus, ou uma eternidade separada de Deus. Então, o nosso momento, a hora é essa de nós tomar a maior e melhor, incomparável decisão da nossa vida. É buscar o Senhor, entregar nossa vida a Cristo, confessá-lo como nosso único, suficiente, incomparável Senhor e Salvador. Deixar que Ele domine toda a nossa existência, a nossa vida, para que assim que nós passarmos desta vida, quando nós passarmos a existir só no mundo da eternidade, possamos passar a eternidade com Cristo. Como nós vimos aqui, nós vimos que Adão e Eva desobedecem a Deus, passa a mergulhar a raça humana nessa mesma consequência a qual eles, por causa do pecado, eles entraram. Abrindo a nossa Bíblia aqui em Lucas 16 e verso 19, nós vemos também a história, a parábola do rico e do Lázaro, onde Lázaro ele define a sua vida ainda enquanto vive. Depois que ele morre, o anjo vem, leva ele, introduz no seio de Abraão, e depois morre o rico, a qual também não definiu a sua vida para estar a eternidade com Cristo, mas definiu a sua vida para estar a eternidade separada de Cristo. Então, assim que ele morre, é sepultado, e ele vai para o Hades, prisão invisível, inferno. E analisando os dois tipos de vida, é preciso, é relevante, né, nós definirmos agora, né, estar com Cristo, porque Hebreus 9:27 diz que aos homens estão sujeitos a morrer uma vez, né, vindo aí após a morte o juízo. Né? Está escrito assim: e como aos homens